Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês coisas que eu consegui, que eu acreditei muito que eu podia ter, pedi a Deus e consegui. Aí vocês chamam como vocês quiserem, né? Deus, universo, mas é assim, quando a gente quer alguma coisa, a gente acredita, aquela coisa acontece, ela chega até nós de alguma forma, ela encontra caminhos, né, de chegar até nós. E a primeira coisa que eu me lembro, lógico, tem muitas coisas, eu não vou lembrar de tudo e também nem daria para pôr tudo aqui, mas que eu me lembro que é muito importante, foi muito importante para mim, é a questão do meu dente, que ele era muito torto e agora tá bem mais certinho. Eu coloquei aparelho, né? Na época eu era bem novinha, tinha 13 anos e eu passava vergonha com o meu dente, que as presas eram em cima, assim, era muito estranho. Aí eu coloquei na cabeça que eu queria pôr aparelho. Só que a minha família não tinha condições de pagar. O aparelho custava R$ 110. Era muito caro na época, né? Eu tinha 13, agora eu tô com 34. Faz muito tempo. E naquela época era bem caro. Então eu fui trabalhar para colocar. Só que aí, no trabalho, eu ganhava R$ 70 por mês. Trabalhava no período da tarde, da manhã eu estudava e à tarde eu ia trabalhar. Acho que era da 1 às 6, uma coisa assim. E aí eu ganhava R$ 70 por mês. Então, não daria, né, para pagar o aparelho com esse valor, obviamente. Aí eu recebia pensão, que meus pais eram separados, eu recebia pensão, R$ 50. Então aí dava até para pagar, mas aí tinha outras coisinhas, né? Que mulher, a gente sempre, menina, na época eu sempre quis comprar minhas coisinhas, roupa tal, e dependia de mim. Então o que sobrava era pouco, né? Aí o que, que eu resolvi fazer? Eu aprendi a bordar o vagonite, até tem aqui no canal alguns vídeos, acho que eu mostro. E daí eu comecei a bordar, né? E aí minha mãe costurava pra mim nos paninhos de prato e eu vendia. E com isso a gente foi conseguindo mais dinheirinho, né? Não era aquela coisa, né? Mas ajudava. Eu podia comprar minhas roupinhas, conseguia passear, pagar passeios, né? De excursão, essas coisas. E foi isso, gente. É assim, quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue. Acho que o universo, Deus conspira para que as coisas deem certo, né? Então, gente, ainda sobre o dente, aí eu fui passando, o dentista foi passando o tempo e tal, até que meu dentista viu que eu não teria espaço para nascer aquele dente de siso. Acho que é assim que fala. Aí ele falou um valor na época, eu sei que era bem alto. Eu não tinha dinheiro, não tinha para quem pedir também. Aí eu cheguei em casa e eu lembro que eu ajoelhei e orei. Falei, Deus, por favor, me ajuda que apareça espaço no meu dente, na minha boca para nascer esse dente e tal. Aí, tá, fiz o pedido e, como dizem, né, joguei pro universo. Aí eu voltei ao dentista, acho que coisa de um mês depois, ele falou assim: "Nossa, não precisa mais tirar o seu dente, apareceu o espaço". Aí eu pensei comigo, apareceu, né? Só pensei, obrigado Deus, né? Porque realmente a situação era complicada, não tinha para quem ficar pedindo dinheiro. E aí, gente, a terceira coisa que eu queria muito era a minha habilitação. Eu era bem medrosa, mas eu fui em frente e consegui tirar. Já sou habilitada há mais de 10 anos. Perdi o medo de dirigir, não vou para cidade grande ainda, mas em breve eu irei. E o importante é que eu consegui tirar e perdi o medo, né? E a quarta coisa foi a cura da minha depressão. Eu fiquei por um bom tempo doente, assim, mas eu não dei muita importância, sabe? Eu achava que era só um cansaço, uma tristeza, mas não, era uma depressão. Se desenvolveu na pior depressão que tem, eu acredito, que é aquela psicótica. Eu tinha delírio, sabe? Passei pouco tempo com delírios, tive muita ajuda, passei em psiquiatra, inclusive um ótimo psiquiatra aqui de Atibaia, Dr. Valmir, e aí ele me ajudou a sair disso, as pessoas também que me ajudaram. Mas essa cura para mim, eu pus na cabeça que eu ia ficar bem, eu orava muito, eu tive muita fé que eu ia ficar bem e que eu não ia inclusive nem tomar mais remédio. E realmente eu tomei por um tempo porque foi necessário, né? Inclusive, se alguém precisa tomar remédio, tem que tomar. Mas eu lembro que no dia que ele falou, você vai precisar tomar tal remédio, talvez pro resto da vida, na hora eu pensei. Nessa época eu já tava, eu tinha momentos assim que eu ficava melhorzinha. Aí eu pensei, eu não vou tomar pra vida toda. Tenho certeza que Deus vai me ajudar, eu não vou tomar a vida toda. E realmente, gente, eu tomei por uns 6 meses só remédio e depois eu nunca mais tomei. Graças a Deus. Então, isso foi uma coisa muito importante, porque sem saúde a gente não é nada, né? Inclusive, fica aí a minha força para quem tem algum tipo de depressão e tenha fé que você vai se curar, porque Deus tudo pode. Não é o que o médico diz, o que as pessoas dizem, é o que você acredita. Tem na Bíblia isso, né? Tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Eu acredito que a gente tem que ser merecedor e ter fé, obviamente, né? Por isso diz, crendo. Mas a gente consegue se curar, consegue tudo que a gente quiser, sim. Lógico, coloque sempre a vontade de Deus. Eu sempre peço assim, se for da sua vontade, Deus, então que aconteça. E sempre funciona, sempre.
E a quinta coisa foi que eu saí de um relacionamento bem conturbado, né? Tive um namorado que a gente vivia uma relação abusiva. Não tinha agressão física, mas assim, é psicológica. Eu também não era aquela santinha, né? Eu também era bem chatinha e ciumenta. Mas enfim, eu consegui me livrar desse relacionamento. E eu lembro que eu pedi a Deus, eu falei, Deus, eu não quero mais voltar para essa pessoa, não permita que isso aconteça, que eu não seja fraca a ponto de voltar, já que eu tinha conseguido terminar, né? E aí eu falei, se um dia for para eu ficar com alguma pessoa, que seja um homem bom, trabalhador, honesto, que me respeite, enfim, um homem bom, um homem de verdade, né? E eu tenho esse marido hoje. Lógico, não é perfeito, que nem eu sou perfeita, ninguém é na verdade, mas a gente se entende super bem, um não larga da mão do outro, tem uma família maravilhosa. Inclusive, eu pedi a Deus um casal de filhos. Aí eu tenho uma filha linda de 11 anos, a Ana Júlia, e meu marido, ele já tem um filho de outro relacionamento. Eu gosto muito do filho dele. A gente tem as nossas desavenças, né? Que às vezes eu chamo atenção, ele não gosta muito, mas daí acho que é uma coisa normal. Eu chamo a atenção da minha filha também, então eu chamo a atenção dele com algumas coisas que eu não gosto, alguma sujeirinha, assim, alguma coisa assim. Mas enfim, pensei, Deus caprichou até nisso, veio um casalzinho. Eu sempre quis o filho mais velho que a filha, que na minha cabeça o filho ia proteger a irmã, né? E é uma coisa muito maravilhosa, porque assim, eu não pretendo ter mais filhos, porque eu tive um parto muito difícil, né? Não pegou anestesia e tal, então eu sofri muito. E até uma coisa engraçada que eu sonhei na noite anterior, com tudo que aconteceu no dia do parto, que não pegou anestesia e tal, e acho que isso me deu força, né? Como se eu tivesse chegado lá já preparada. Mas enfim, eu não pretendo ter mais filhos, só se realmente Deus quiser, se for da vontade de Deus. E eu já tenho um casal de filhos, assim. É lógico que ele não é meu filho de sangue, mas eu gosto muito dele. Então a gente tem um casal, uma família de um casal de filhos. Então somos uma família com um casal de filhos, como eu sempre quis. Aí eu já até me perdi aqui na contagem. Aí teve outra coisa também que aconteceu. A gente tinha um carro velhinho que vivia dando problema. Aí um dia eu falei pro meu marido, já tinha orado, pedido a Deus um carro melhor, né? Aí eu lembro que eu falei pra Deus, Deus, eu queria um carrinho branco, muito bom, econômico e que não ficasse dando trabalho pra gente, dando manutenção, né? Aí um dia eu cheguei do trabalho já meio estressada com outro carro. Eu agradecia por ter ele, mas ele me estressava um pouco, que dava muito problema. Aí eu falei, Bruno, hoje a gente vai comprar outro carro. Aí a gente chegou lá em Bragança, até a cidade vizinha aqui. Eu peguei e fui. Se ele não fosse, acho que eu ia sozinha, porque eu tava tão decidida, né? A gente chegou lá, olhamos o carro, a gente tinha um valor X para dar. E esse valor que a gente viu lá, desse carro que a gente tem hoje, não daria pra gente comprar. As parcelas ficariam caras. Mas aí vocês acreditam que tudo se organizou lá, que a gente conseguiu dar uma entrada, pegou um pouquinho que ele tinha guardado, um pouquinho que eu tinha, tinha dado outro carro de entrada, o moço lá conseguiu parcelar pra gente, mesmo com seguro, com tudo, a gente conseguiu comprar o carro. Saímos de lá com o carro. O carro estava praticamente novo. Tinha sido de um único dono. A gente comprou em 2016, ele era do ano 2014, estava bem novinho, pouco km e tudo, bem novinho. Aí eu falei, isso aí foi Deus, com certeza, que organizou para dar certo da gente comprar. E no fim a gente até acabou de pagar antes o carro. E até nisso Deus organizou pra gente. Eu resolvi pagar de duas em duas parcelas, bem no ano que entrou a pandemia, a gente estaria pagando ainda, mas aí bem em janeiro daquele ano, a gente terminou de pagar o carro. E foi muito maravilhoso, né? Por isso que eu falo. Foi difícil pagar, eu tive que trabalhar bastante, meu marido também. Mas Deus providenciou tudo, nunca faltou dinheiro para pagar as parcelas, pelo contrário, como eu falei, né? A gente até pagou de duas em duas no final. E é isso, gente. Você tem que ter fé, foco e saber. Você tem que ter certeza também que vai dar certo. E outra bênção também foi a nossa moto. Eu queria muito uma moto vermelha. Eu sempre falei, eu quero a moto Bros vermelha. E aí, vocês acreditam que a gente tem uma Bros vermelha e ainda melhor do que eu imaginava? Eu até ficava de olho numa mais antiga. Porque Deus é assim, né? Ele faz melhor do que a gente pede. O carro também, ele é melhor do que eu queria. Não é, nossa, o carrão, mas é melhor do que eu queria. Eu queria um mais simples, até que eu achava que eu podia um mais simples. Apesar que quando eu vi esse que a gente tem, nossa, fiquei apaixonado, desejei muito. Mas então, a moto foi assim também. A gente viu ela, gostou muito. E eu tinha um dinheirinho, meu marido também tinha. Então, juntamos e parcelamos o restante e deu tudo certo. E a moto é maravilhosa, uma bênção. Aí, gente, tem as coisinhas pequenas que a gente pede também. Né? Há um tempo atrás eu queria muito um micro-ondas. Aí eu falei, eu queria tanto micro-ondas.
Mas eu não queria comprar, até daria pra comprar, mas sabe quando não é uma coisa tão importante assim? Aí foi deixando, né? Aí chegou um belo dia, pouco tempo depois que eu falei que eu queria. Meu sogro apareceu com micro-ondas e doou pra gente, que era de uma sobrinha dele, que não quis mais. E aí doou pra gente. Eu falei, caramba, até nas mínimas coisas Deus cuida da gente, né? Aí tiveram também várias coisinhas. Eu vou deixar tudo aqui pra vocês, tá? O fogão. Eu queria muito um fogão com tampo de vidro. Foi a mesma coisa. Cheguei na loja, conseguimos comprar um melhor do que o que eu queria até, mas é de tampo de vidro. Esse guarda-roupa aqui, ele é do jeitinho que eu imaginava, com a porta com espelho. Ó, na verdade é até melhor, né? Porque eu queria um espelho, eu achava que eu ia comprar um de espelho menorzinho. Esse não, já é o espelho na porta toda. E parece pouca coisa, mas pra mim é muita coisa, né? É uma coisa que eu queria muito. E foi assim também com o sofá da sala, que você já deve ter visto em algum outro vídeo. Quem não viu é só dar uma olhada nos outros vídeos. Mas eu vou deixar uma fotinha aqui. Foi assim também com o armário, que eu sempre quis armário preto e branco. E aí a gente conseguiu comprar um armário preto e branco, maior do que eu queria até. Aí, gente, do sofá foi até engraçado, que eu queria muito o sofá com flor. Só que depois de um tempo eu comecei a achar meio assim, meio brega, vai falar a verdade. Desculpa se alguém tem. Eu comecei a achar brega sofá com flor colorida. Aí tá, aí o tempo foi passando, tá? Um dia eu fui escolher sofá na loja. Aí cheguei lá, tinha um sofá com flor, marrom, marrom e bege. Ah, na hora comprei ele, falei, é esse mesmo, com flor. Só que na hora, assim, eu até fiquei, caramba, nem sabia que tinha, assim, de uma cor só e com flor. Aí eu também queria muito uma impressora. Aí falei, porque a minha filha na época tava precisando imprimir muitas coisas, foi até na pandemia, e pra ficar indo em lugares imprimir não compensava, né? Aí eu ganhei uma impressora. Ganhei, da minha irmã, ó. E aí também eu queria muito uma maquininha de costura. Aí tá, adivinha. Minha irmã também me deu uma, eu não pedi, tá? Não sei, acho que Deus tocou o coração dela e ela me deu. E olha que bonitinha. Então, até das pequenas coisas eu acredito nisso. Quando a gente quer muito, Deus providencia pra gente, né? Óbvio, a gente tem que trabalhar também pra ter as coisas. Não é assim, nem tudo cai do céu, não. Mas tem coisas que a gente ganha, assim. Inclusive, um dia eu tava deitada aqui no quarto e eu queria muito uma TV, né? Aqui no quarto. Aí eu falei pro meu marido, nossa, seria muito bom uma TV aqui no quarto, né? E fiquei, falei isso pra ele e fiquei com aquilo, né? Aí, vocês acreditam que ele ganhou num sorteio da firma uma TV? Vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Vocês viram? Até uma TV a gente ganhou. Ai, gente, começou a chover aqui agora, mas acho que vocês vão conseguir me ouvir mesmo assim. E aí também teve a questão de eu comecei a namorar com meu marido atual agora, né? Aí eu engravidei e tal. Aí a gente precisava de um lugar pra morar. Aí eu pensei, não quero pagar aluguel. Aí eu tava lá conversando com ele um belo dia, eu lembrei que tinha duas casas aqui onde eu moro agora, que era essa que eu tô, que é do meu avô, e tinha outra que era do meu tio, é do meu tio. E aí eu falei pra ele, pro meu marido, vamos conversar com o tio, eu acho que vai dar certo, acho que ele vai deixar a gente morar lá. Aí ele não só deixou, como não cobrou aluguel, a gente ficou acho que 6 anos lá, e a casinha a gente só deu uma reforma, né? E aí não precisamos pagar aluguel, olha que bênção. Aí depois ele teve que voltar a morar na casinha dele, aí conversamos com os meus tios, com a minha mãe, e a gente veio morar nessa casinha aqui que é do meu avô, assim, de uma coisa não tão agradável, que a gente teve que sair de lá meio que rápido, porque meu tio ia vir morar pra cá logo, e a gente não queria que ele viesse pra essa casa que eu tô e deixar ele com a gente, não fazia muito sentido. Mas foi uma coisa assim meio desagradável, mas que acabou sendo melhor pra gente. E eu fiquei feliz com isso, né? Porque aqui tem mais espaço. E outra coisa, essa cama aqui, ó. Queria muito uma cama que tivesse essa cabeceira assim. Esse não é exatamente o modelo que eu queria, porque foi meu marido que escolheu na internet, mas eu gosto da cama. Isso que importa. E ela tem, como eu já falei em um vídeo, faz até massagem, olha que beleza. O que não compensou no formato exato da cabeceira que eu queria, compensou na massagem. Então, tá valendo. E agora, pessoal, uma coisa muito incrível, que um dia eu tava lavando louça e eu falei pro meu marido. A gente tava conversando sobre ter coisas e tal, e eu tinha saído do meu trabalho, eu falei pra ele, calma, calma, Bruno, a gente vai ter nossas coisas, nós vamos conseguir ter nossa casa própria, tudo. Aí ele falou assim, mas como? Agora tá complicado, vai ficar mais difícil e tal. Aí eu falei, não, calma, eu tenho fé que vai dar tudo certo. Aí tá.
Aí eu falei isso, né, e eu tinha aquela certeza. Aí passou um tempo, o pai dele colocou um sítio dele, que é até perto aqui, à venda. Só que o valor pra gente, nossa, era quase impossível de dar, né? Ainda mais só o meu marido trabalhando. Aí o que a gente pensou? Vamos fazer uma oferta, né? Aí meu marido foi lá, a gente tinha um terreno. Meu marido comprou também, não sei nem como é que. Eu sei, né? Foi Deus, mas vou falar assim, não sei nem como é que deu certo, que ele comprou com o irmão dele, cada um ficou com a parte de um terreno lá, e pagaram bem baratinho. Aonde que você consegue pagar terreno barato hoje em dia? Mas deu certo, pra ele deu. Então, pra resumir, aí ele pegou esse terreno, ofereceu de entrada pro pai dele. E foi assim, gente, ele deu esse terreno de entrada e parcelou o restante, o pai dele ia dar uma parte para todos os filhos, caso ele vendesse para outra pessoa. Então, a parte que ele ia dar pro meu marido, ele já deu, né? Aí descontou do valor. E aí, meu marido deu de entrada a parte dele, mais o terreno, e parcelou o restante. E aí eu falo, vê se não é Deus. E detalhe, esse terreno é bem maior do que o outro que a gente tinha, que eu ficava feliz com o outro, mas para falar a verdade, eu queria ter um terreno maior. Tivesse mais espaço de quintal, para fazer uma horta, plantar umas frutas, tal. Eu queria um terreno maior. E aí, ele conseguiu, gente. Meu marido conseguiu fechar um negócio com o pai dele. Óbvio, é pai, né? Mas não foi de graça. Tanto que ele tá trabalhando em 2 empregos, porque foi melhor assim, que ele consegue ganhar mais do que eu ganharia. E aí eu fico em casa. E é isso, gente. Já tá quase terminando de pagar. E ainda veio com uma casinha, que se a gente reformar já dá pra morar lá. Então, gente, é isso. As coisas, elas se ajeitam de uma forma que a gente não acredita até. Quando eu fui sair do trabalho, eu fiquei preocupada. Mas eu falei, Deus sabe do tanto que eu tentei ficar nesse trabalho e realmente não deu certo. Aí eu penso assim, se eu tivesse continuado lá teimando, talvez tivesse construído naquele outro terreno que a gente talvez não ficasse tão feliz assim, porque o desejo, tanto meu quanto dele, era ter um terreno maior, sim. Então aí ele decidiu isso, ele falou, vou arrumar um segundo emprego, você fica em casa, cuida da nossa filha, que ela fica até melhor com a mãe em casa. E é isso, e por enquanto tá dando tudo certo, graças a Deus. E aí temos nossos planos lá com a casa e tal. Em breve eu vou contar pra vocês. Não vou dar detalhes aqui, né, do que a gente vai fazer, porque as coisas a gente tem que contar depois que já deu certo. Tem que ter em mente isso. Não pode ficar contando detalhes das coisas antes de dar certo, não. Sempre contar depois que já deu certo. Porque às vezes a gente já tem aquelas crenças limitantes da gente, de ficar, ah, mas isso, e aí vem outras pessoas e falam, ah, mas assim não dá certo, ah, mas não sei o que, aí pronto. Já começa a desanimar. Então é melhor não contar. Conta só quando tá tudo certo, já tá pronto, aí a gente vem e mostra, né? Ah, e outra coisa, gente. Há um tempo atrás eu senti o desejo de ficar em casa. Eu gostava muito de trabalhar sem ter o meu próprio dinheiro. Mas eu senti o desejo de ficar em casa, de poder cuidar da minha filha, cuidar da casa, que é uma coisa que eu gosto. Então, eu conversei com Deus sobre isso, até num outro trabalho que eu tava. Eu pedia pra Deus, me tira daqui, me põe num lugar que seja de acordo com a sua vontade. Aí tal. Fui, trabalhei nessa outra que eu saí, na segunda empresa que eu saí. E não sei, eu creio que de alguma forma foi Deus. Falou, ah, você quer ficar em casa, então você vai ficar em casa. Não que eu não queira ajudar meu marido financeiramente, óbvio que sim, tanto que eu ajudo, né, porque eu economizo, já fiz vídeos aqui no canal também, falando das economias e tal, como eu ajudo ele. Mas eu amo ficar em casa, eu amo poder cuidar da minha filha, da minha família. E eu acredito que isso foi providência de Deus também, óbvio. Se eu precisar trabalhar fora, meu marido chegar e falar, ó, não dá mais, você precisa ir e tal, não dou conta. Se Deus quiser, isso não vai acontecer, mas se precisar, é óbvio que eu vou. Mas enquanto eu puder ficar em casa e pra ele também estiver tudo bem, eu vou ficando e tô muito feliz com isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que inspire vocês e que vocês acreditem no sonho de vocês, tenham fé e foco. Tem que saber o que quer, de preferência com detalhes. Fazer o quadro dos sonhos, sabe? Colocar detalhes das coisas, porque as coisas acontecem. Quando a gente tem fé e pede pra Deus, as coisas acontecem. É certeza. Lembrando que as coisas acontecem até melhores do que a gente pede. Sempre acontece melhor, pelo menos na minha vida é assim. Mas a gente tem que ser uma pessoa boa, pessoa merecedora também, né? Não adianta ficar pedindo um monte de coisa pra Deus e não ser merecedor, ser uma pessoa ruim, que faz maldade pros outros, que aí vai ficar meio complicado, né? Mas se você for bom, não que eu seja, nossa, maravilhosa, mas eu procuro ser a cada dia melhor. Então, quando a gente pede, a gente é bom, a gente tem fé, as coisas acontecem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.